Oi gente, eu sou a Vitória e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, esse vai ser mais um daqueles vídeos onde o Senhor me trouxe uma palavra e pediu pra mim compartilhar ela com vocês. Então eu intitulei o tema da mensagem de hoje como Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O tema que o Senhor me deu pra estar falando aqui pra vocês hoje é um tema muito complexo e que eu vou tomar o máximo de cuidado possível nas minhas palavras, porque eu sei que tudo que eu disser aqui pode ser distorcido e aí eu acabo pecando, fazendo outras pessoas pecar e depois virem falar que fui eu que disse que podia fazer. Então eu peço que vocês prestem muita atenção nas minhas palavras e eu vou estar pedindo discernimento ao Senhor aqui agora pra estar falando tudo aquilo que Ele manda eu falar, entendeu? Tipo, tudo que o Espírito Santo tem pra falar e não que venha de mim. A nossa mensagem de hoje vai rodar em torno de 1 Coríntios inteira, beleza? Bom, quando eu me converti, eu me tornei uma pessoa muito religiosa. Tipo, eu me privava de tudo, porque pra mim tudo era pecado. Tipo, respirar era pecado. Não assim, mas vocês entenderam, né? Enfim, e eu entendi que se eu não tivesse me privado ali de cara de fazer todas as coisas que eram pecado, eu teria acabado me desviando. E eu compreendi que para algumas pessoas é necessário isso, tipo, de uma mudança radical da noite pro dia, e para outras pessoas isso não tem problema, entendeu? Tem outras pessoas que conseguem já ir conseguindo nivelar todas as coisas ali, viver a vida assim, tipo, sem precisar renunciar a todas as coisas do universo. Para que vocês entendam aquilo que eu quero falar com mais clareza e para que eu consiga me explicar, eu vou exemplificar com uma história minha. Bom, desde os meus 9 anos de idade, eu consumo conteúdo de batalha de rima. Só que eu nunca tinha ido ver nenhuma batalha presencialmente. E nesse meio tempo, desses anos, que são bastante anos, né? Dos 9 aos 18 são bastante tempo. Teve alguns momentos onde eu parei de assistir as batalhas de rima. Só que eu sempre voltava, porque era algo que eu gostava bastante. E eu acredito que é muito sobre isso, entendeu? Porque a gente tem as nossas fases, mas é aquilo. Tudo que a gente gosta verdadeiramente sempre vai voltar uma hora pra gente. Enfim, todos os anos, por mais que eu não estivesse assistindo, não estivesse nesse momento de assistir conteúdos de batalha, aparecia pra mim as lives de aniversário da Batalha da Aldeia, que é um evento super grande pra comemorar o aniversário da Batalha da Aldeia. E eu podia estar assistindo naquele momento, ou podia estar num momento onde eu não estava consumindo conteúdo de batalha. Sempre aparecia pra mim a live do aniversário da aldeia. E ano passado não foi diferente. Apareceu pra mim a live da BDA 9 anos, e aí eu lembrei que eu gostava muito desse movimento, e fui assistir. E eu assisti várias e várias e várias vezes. E aí nisso eu me lembrei que eu tinha feito 18 anos e eu poderia realizar o sonho da Vitória de 9 e assistir as batalhas presencialmente. Bom, aí eu fiz isso, marquei com os meus amigos, alguns amigos meus, de irmos na Batalha da Norte. E aí, faltando uma semana pra mim ir pra batalha, eu falei, putz, eu não perguntei pra Deus se eu podia ir. E agora? Aí eu falei, não, vou perguntar pra Deus. Aí eu, fazendo meu devocional, perguntei pro Senhor e o Senhor me respondeu que não tinha problema nenhum. Ele falou com toda a clareza do mundo, não tem problema, filha. Mas a partir do momento que te afastar de mim, eu tiro. Não tem problema você ir. Mas se te afastar de mim, eu tiro. Quando eu ouvi o Senhor falando isso pra mim, parecia que as peças de um quebra-cabeça estavam se encaixando. Porque foi nesse momento que eu entendi que o problema não tá naquele seu hobby, não tá naquilo que você gosta de assistir, não tá naquilo que você consome, mas sim na forma que aquilo te afeta. O que eu quero que você entenda é que, da mesma forma que roupas, piercing, tatuagem, trap gospel e outras músicas, pra uns são pecado, mesmo sem ser pecado, pra outros não são. E tem várias outras coisas que pra algumas pessoas vai ser pecado, que pra outras não vai ser, que vai ser tipo normal, entendeu? A realidade é que tem certas coisas que vão ser pecado pra umas pessoas que pra outras não vão ser, porque cada um tem o seu íntimo com Deus, cada um tem os seus limites, entendeu? Então pode ser que você escute Charlie Brown e não te desvie, mas se o seu amigo escutar, ele vai se desviar, entendeu? Porque pra você é algo que você consegue escutar ali e continuar com o seu íntimo com Deus, tendo um relacionamento com Deus tranquilo. Mas o seu amigo, se ele escutar, não vai dar certo, entendeu? Tem coisas que Deus permite pra você que pra outra pessoa ele não vai permitir. E tem coisas que ele vai permitir pra essa pessoa que ele não vai permitir pra você porque ele sabe os seus limites. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se você tem irmão ou irmã, eu não sei se você tem irmãos, mas enfim. Deus, ele é o nosso pai. E sabendo que Deus é nosso pai, vamos colocar o nosso pai ou a nossa mãe aqui, tipo, no papel dele pro nosso exemplo. Tem coisas que o seu irmão vai pedir pra sua mãe ou pro seu pai pra ele fazer, que os seus pais vão deixar tranquilo. E essa mesma coisa
você vai pedir pros seus pais pra você fazer e os seus pais não vão deixar. E vice-versa. Porque cada um de vocês tem os seus limites. Cada um de vocês tem a sua própria intimidade com os seus pais. Então tem coisas que os seus pais sabem que pro seu irmão tá tranquilo ele fazer, e tipo, ele pode ir pra tal festa, ele pode sair com os amigos dele pra tal lugar, que pra você talvez seja algo ruim, seja algo que vai te afetar negativamente, entendeu? E vice-versa. Porque é isso, entendeu? Cada um tem os seus limites. Cada ser humano é individual. Então tem coisas que pra mim me afetam negativamente que pra você não vai te afetar negativamente. E é assim que a vida funciona. Porque somos cada um, entendeu? Cada um é uma pessoa, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu íntimo com Deus, cada um é cada um, entendeu? Deus é o nosso Pai, então ele sabe o que é que corrompe a gente, ele sabe o que nos faz mal, o que vai fazer a gente desviar, então ele vai evitar fazer a gente se aproximar daquilo, entendeu? Ele vai nos afastar daquilo o máximo que ele puder, para que a gente continue tendo um secreto com ele, continue tendo intimidade com ele. E a gente sabendo disso, que cada um tem o seu limite, a gente não vai escutar do lado do nosso amiguinho algo que faça ele se desviar. Porque lá em 1 Coríntios 8, do 9 ao 13, abre sua Bíblia aí. Abriu sua Bíblia aí? Vamos ler junto. Contudo, tenha cuidado para que o exército da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra o seu irmão dessa maneira, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Entendeu aí da hora legal? Então você não vai consumir conteúdo de batalha de rima, não vai ouvir o seu Charlie Brown Jr., o seu Racionais, do lado do seu colega que não consegue escutar, senão ele desvia, entendeu? Essa mesma linha de raciocínio, vira a sua página aí e vamos lá para 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Além desses dois textos, a gente consegue compreender que a gente tem que tomar cuidado ao fazer algo que a gente se permite fazer e tá tudo bem, do lado dos nossos irmãos, para não fazer eles tropeçarem, não fazerem eles se desviarem, né? Dito isso sobre os nossos irmãos, vamos voltar a nós. Não se submeta àquilo que você não consegue controlar. A Bíblia fala que nós não somos mais escravos do pecado, então a gente não deve deixar que ele nos domine. Nós somos rodeados pelo pecado todos os dias, mas a gente deve fugir dele e não deixar ele nos contaminar. Você quer ouvir Racionais? Beleza. Só que primeiro pergunta para Deus se pode, se aquilo não vai te afastar dele. Se ele disser que sim, tá tranquilo. Só que aí você tem que tomar cuidado e analisar a letra daquilo que você está escutando. Porque tem algumas músicas, tanto nacionais, tanto internacionais, que vão totalmente contra os princípios bíblicos. E isso não deve ser consumido. Para finalizar aqui, vamos para 4 versículos. Abre aí em 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos para 1 Coríntios 10, 23 agora. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 10, 29. Isto é da consciência do outro, não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Não se moldem pela opinião dos outros, se moldem pela opinião de Deus.